nome é Cristóvão Nobre. Eu tive a minha formação em teologia há 38 anos e durante essas 4 décadas eu estive trabalhando na causa divina com traduções, revisões e durante 19 anos servi à Igreja Nova Jerusalém, no Rio de Janeiro, no ofício pastoral. Mas há 5 anos passei a me dedicar ao trabalho de restaurar a primeira tradução do Novo Testamento em língua portuguesa, feita por João Ferreira de Almeida em 1681 e 1693. E é para este assunto que eu gostaria de chamar a sua atenção e gostaria de propor, para começarmos, a seguinte pergunta: por que existem diversas versões da Bíblia de João Ferreira de Almeida? Esta é uma pergunta que você mesmo já deve ter feito quando, ao entrar numa livraria evangélica ou mesmo na igreja, você se deparou com várias versões de João Ferreira de Almeida, como a versão revista atualizada, revista e corrigida e assim por diante. Todas elas vindo de uma mesma tradução, de um mesmo tradutor, e, no entanto, todas elas têm textos diferentes uns dos outros. Mas, se nós cremos na infalível autoria divina das Sagradas Escrituras, se cremos que a palavra foi ditada por Deus aos profetas e foi inspirada aos evangelistas e apóstolos, e especialmente quando sabemos que o Senhor Jesus disse que não passaria nenhum tio, nenhum jota da lei sem que tudo fosse cumprido, e que passariam o céu e a terra, mas a palavra dele não passaria, então concluímos que a palavra de Deus só pode ser uma só, e não várias. Portanto, precisamos conhecer mais a respeito das Sagradas Escrituras e da tradução para a língua portuguesa, como foi feita essa tradução e por que existem tantas versões diferentes do mesmo Novo Testamento, ou da mesma Bíblia. Nós sabemos que a palavra de Deus foi escrita em hebraico, grego e, numa pequena parte, em aramaico. E quando a palavra é traduzida para qualquer idioma, os tradutores têm que ter uma noção bem clara de que estão traduzindo uma obra divina e não um livro qualquer de autoria humana. Por isso é que o texto traduzido deve transmitir o mais claramente, o mais exatamente, o mais fielmente possível a mensagem original dos textos sagrados. Porque, afinal de contas, no final do livro do Apocalipse, o autor divino nos faz a seguinte exortação. Leiamos. Porque eu protesto a cada um que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém a estas coisas acrescentar, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém diminuir das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte do livro da vida e da santa cidade e das coisas que neste livro estão escritas. Apocalipse 22, 18 e 19. João Ferreira de Almeida era zeloso e era muito criterioso em seu estilo de tradução, porque ele acreditava na inspiração literal da palavra divina, até mesmo quanto à ordem em que essas palavras foram ditadas aos profetas ou inspiradas aos evangelistas e apóstolos. E por isso, Almeida tinha um santo escrúpulo, se é que podemos dizer assim, um santo escrúpulo de não omitir, não excluir, nem acrescentar coisa alguma ao texto original hebraico e grego das Escrituras. E quando ele se via diante de uma imperiosa necessidade da língua de acrescentar uma palavra, um termo qualquer, nem que fosse uma única letra, ele fazia isso destacando bem
colocando o termo acrescentado entre colchetes e em itálicos, de modo que ficasse bem marcada a inserção feita por ele, e o leitor poderia saber que aquele trecho, aquela passagem, aquela letra veio dele, Almeida, e não estava nas línguas originais, nos textos originais. E esse cuidado, esse zelo, essa fidelidade de Almeida, aliás, já foi motivo de crítica a ele já 80 anos depois da publicação da sua obra, porque em 1773, Maurits Mohr, que foi o revisor de uma nova edição, ele fez críticas a esse zelo excessivo, por assim dizer, de Almeida, de colocar até as palavras na mesma ordem que estavam na língua original. E por isso, Maurits Mohr, que tinha uma visão diferente a respeito do método de tradução, ele foi a primeira pessoa, não só a criticar, mas também a fazer modificações no texto original de Almeida. Em outros vídeos, iremos falar sobre essa fidelidade com que João Ferreira de Almeida fez o seu trabalho. Iremos falar também sobre as modificações que a tradução dele sofreu nos séculos seguintes e a razão dessas modificações. Sendo assim, diante de tantas variações de uma mesma tradução, diante de tantas Almeidas, é curioso que um leitor zeloso das Escrituras Sagradas em língua portuguesa não tenha à mão o texto original exatamente como foi traduzido por ele. E esse fato se torna ainda mais significativo quando se constata que a tradução de Ferreira de Almeida é nada mais, nada menos que a mais fiel de todas, se nós a compararmos com as traduções feitas mais ou menos na mesma época para as línguas espanhola, inglesa e italiana. Mas isso também nós veremos ou trataremos disso em outro vídeo. Em face dessa situação, pareceu-me apropriado restaurar e disponibilizar a você, estudante atento da palavra, o texto original do Novo Testamento, exatamente como foi traduzido, revisado e impresso por João Ferreira de Almeida em 1681 e 1693. Temos aqui então o texto original, integralmente restaurado, com a mesma ortografia e a mesma tipografia. Porém, a fim de facilitar a compreensão do português antigo por um leitor que não está familiarizado com a gramática, a língua, a ortografia e mesmo a tipografia daquela época, nós fizemos ajuntar aqui ao lado uma coluna com uma atualização linguística minimamente necessária, somente a fim de facilitar a compreensão do texto original. E essa atualização que fizemos não é gratuita, nem é aleatória, mas segue a determinados critérios bem objetivos que vão aqui expostos na página 754 desta edição, de modo que o leitor poderá avaliar por si mesmo se a atualização é apropriada, se é adequada. Mas sempre o leitor terá à sua disposição a versão integral de João Ferreira de Almeida. Nós estamos restaurando a tradução original da Palavra de Deus numa versão aqui chamamos de Almeida Restaurada. Por enquanto, temos pronto o Novo Testamento. E a nossa esperança é que esse trabalho seja útil para trazer ao estudo da Palavra de Deus uma visão mais fiel do texto de Almeida, sem as centenas ou talvez milhares de alterações que foram sendo inseridas na obra dele nesses 329 anos desde a primeira publicação. Também nos próximos vídeos
traremos informações interessantes sobre a história dessa primeira tradução, as circunstâncias em que ela foi feita, como também os percalços, as dificuldades até que ela chegasse ao prelo, e falaremos também sobre a espantosa direção da divina providência do Senhor, quando tirou aquele tradutor, ainda em criança, da sua terra natal, Portugal, e o levou para um lugar tão distante quanto a Indonésia, onde ele fez esse trabalho. Então, esta publicação, Almeida Restaurada do Novo Testamento, é um recurso útil que agora se oferece a todo cristão de qualquer denominação evangélica. Mas mesmo fiel católico, que tem a palavra de Deus na tradução de Antônio Pereira de Figueiredo, mesmo ele poderá também apreciar toda a beleza da primeira edição do Novo Testamento em nosso idioma, mesmo que seja pelo seu valor histórico ou cultural, porque, afinal de contas, Almeida é o autor, se podemos chamá-lo de autor, porque de fato ele era tradutor, mas é o autor mais lido em língua portuguesa, com dezenas de edições do seu trabalho e talvez mais de 200 milhões de exemplares já impressos. Essa iniciativa de restaurar a tradução original de Almeida é um esforço particular nosso, meu e de uma pequena equipe editorial. E nós não contamos com qualquer fundo ou qualquer patrocínio financeiro de qualquer natureza. Esse empreendimento, Almeida Restaurada, não está vinculado nem sujeito a qualquer denominação religiosa, nem a qualquer entidade cultural ou civil. Portanto, é um trabalho independente de cunho interdenominacional, que é oferecido a todos aqueles que amam a palavra divina e desejam conhecê-la em sua integridade, em nosso idioma. Estamos fazendo, por enquanto, uma tiragem provisória com a capa cartonada e o papel que tem uma gramatura ainda não ideal. Mas nós cremos que o nosso Senhor e Deus Jesus Cristo nos concederá, no futuro próximo, o privilégio de fazermos a impressão em capa dura ou em capa vinílica e num papel de gramatura menor, o chamado papel Bíblia. Mas, por enquanto, esta edição nesse formato está pronta e está disponível. Portanto, se você achar válido esse nosso esforço e se você desejar colaborar com a restauração da Palavra Divina em língua portuguesa, na sua forma mais fiel, a sua forma integral, que foi a primeira edição, você poderá nos ajudar adquirindo o seu exemplar ou talvez adquirindo mais de um para oferecer a algum amigo, familiar ou irmão. Você também poderá nos ajudar divulgando esse vídeo e os outros vídeos que faremos publicar a respeito deste assunto. Nos links abaixo você encontrará mais informações e nossos dados de contatos e poderá ver a maneira de adquirir a sua versão do Novo Testamento Almeida Restaurada. Eu fico muito grato por sua atenção e peço que o Senhor Deus, Jesus Cristo, lhe abençoe. Muito obrigado.